A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. Eu vou ler para vocês o versículo 9. É só Jesus na causa, irmãos. Que Deus me ajude aqui a enxergar. Vamos lá. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu vou ler até aqui. Aqui, na palavra, em 2 Coríntios, aqui, essa parte aqui são as visões e revelações de Paulo. Então, Paulo tem essa visão. Todas as vezes que nós estamos fracos, irmãos, por um lado é excelente, porque quando nós ficamos fracos, a força de Deus, ela transparece na nossa vida. Por isso que as pessoas não entendem por que você está passando por dificuldade e não acontece de você aparecer morto, doente. O crente que está na presença do Senhor é difícil de morrer. Se não for o nosso tempo, não tem como. A gente enverga igual bambu, bate lá embaixo e volta. E a pessoa não entende. E estão sempre arquitetando no intuito de nos enfraquecermos, né? Porque Satanás sabe que você fraco é mais difícil de você caminhar, é mais difícil de você orar, é mais difícil de você exercer a tua fé. Começa a vir depressão, começa a vir ansiedade, começa a vir um monte de problema. Então ele sabe disso, ele pega pelo nosso emocional. Só que todas as vezes que a gente enfraquece, Deus é tão estratégico que a força dele vem e transparece na nossa história. Então ele manda falar para você, por mais cansado que você esteja, por mais fraco que você esteja se sentindo, diante de toda a luta que você passa. Tem pessoas aqui que trabalham demais, estão exaustos, não tem tempo para nada, não consegue respirar, e é sempre a mesma rotina. E não consegue fluir da maneira como gostaria de fluir. Tem outras que estão cansadas do cenário, esperando bênçãos, promessas há muito tempo, passando por processo de doença, enfrentando isso durante anos. Mas Deus manda dizer para você, diante da fraqueza, eu estou chegando porque eu sou a sua força. Então você tem que acalmar. Acalmar porque agora, diante de tudo que você está vivendo, Deus está chegando para se manifestar, para transparecer sobre a sua história. Agora vão ver que você vai envergar mais uma vez, mas que você vai voltar. E quando agora Deus está colocando você de pé, quando você começar a sair dessa envergadura, você vai subir mais forte. Então você prepara aí, porque estão te vendo lá embaixo. Só que agora é a hora do bambu subir. Então agora é a hora de Deus levantar você. Porque a força de Deus agora vai colocar você de pé. Então não se desespera. Eu li para vocês aqui o que Paulo escreveu. Ele até começa a se gabar diante da fraqueza dele, porque na hora que ele está fraco, é a hora que Deus vem e opera o sobrenatural. É na hora que você está fraco, que você está no seu limite, que você não aguenta mais, que o milagre de Deus chega. Se as pessoas soubessem disso, descansava mais em Cristo. Porque o tempo de Deus, irmãos, é um negócio complicado da gente aceitar, é um negócio complicado da gente abraçar, sabe, com facilidade. Eu já aprendi muito a descansar no Senhor, mas tem coisa que é difícil. Tem coisa que se a gente olhar assim pela lógica humana, se a gente fosse fazer com as nossas mãos, dava até para resolver rapidinho o negócio. Mas Deus manda a gente esperar, Ele usa uns caminhos que a gente não entende. Ele faz umas coisas que a gente não compreende, mas nós precisamos entender que Ele tem propósito com tudo. Daqui a pouco, Ele mostra para você por que Ele complicou, por que Ele fez um caminho mais longo, por que Ele usou aí, sabe, várias bifurcações para você passar, se era só você seguir reto. Eu vou dar um exemplo para vocês, para você não falar que eu tô falando heresia. É mais ou menos o que Ele fez com o pessoal lá no deserto, quando saiu do Egito. Se tivesse feito o trajeto lá, a estrada dos filisteus, em 7 dias o povo já estava lá, na terra de Canaã. Aquele povo lamuriou tanto, reclamou tanto, só ficava lembrando do passado. Por mais que achasse o passado bom, tem que largar ele para trás. Você quer cutucar Deus? Você quer deixar Deus irado com a sua situação? É você ficar grudado no teu passado. Porque o que Deus tem para você é muito maior. Quando você gruda no teu passado, o que você está mostrando para Deus? Eu não confio no Senhor. Se eu tivesse ficado lá atrás, se eu tivesse, vivido só aquela situação lá atrás, se eu não tivesse
confiado nas promessas de Deus no dia de hoje, eu estaria bem melhor. E aí você fica com as emoções passadas. Por melhor que seja o seu passado, Deus está falando para você. O futuro que eu tenho para você é muito maior. Quando você esquece o passado e você se pega naquilo que Deus te falou e você vive o agora, você está demonstrando uma fé inabalável ao Senhor, confiando nele de que ele já preparou um futuro melhor para você. Porque o que Deus tem para você não se compara com o que você viveu lá atrás, por melhor que tenha sido. Você pode ter tido as melhores emoções e sensações lá atrás, só que o que Deus está preparando para você é muito maior do que o que você viveu lá atrás. O que Deus está trazendo para sua vida não se compara com o que você viveu. E quando você estiver vivendo as emoções novas que Deus tem para sua vida, você não vai nem lembrar do que você viveu lá atrás, por melhor que tenha sido. Porque o agora supera o que você viveu no passado. Quando você fica grudado no passado, você traz, sabe, angústia para o coração de Deus. Você traz assim, é como se você estivesse desfazendo daquilo que Deus prometeu para você. Agora, quando você esquece o teu passado e você vive o presente, focado nas promessas que Ele te fez, você demonstra uma fé inabalável. E através da sua fé, você come do melhor dessa terra. Aí Deus traz coisas que seu ouvido nunca ouviu, que os teus olhos nunca viu, que a sua mente nunca imaginou. Aí você vive um cenário sobrenatural. Você vive algo surreal com Deus. Então nós precisamos ter sabedoria diante da caminhada. Porque é difícil mesmo. Deus sabe que é difícil. É difícil da gente exercer uma fé inabalável, é difícil da gente continuar tendo fé diante das tribulações, diante das dificuldades. Tem pessoas que vão assistir essa live aqui que você tá, sabe, numa situação deplorável. Em algumas áreas e outras em todas as áreas. Precisando do socorro de Deus imediato. Só que Deus manda falar para você, eu estou no controle da sua história. E agora que você se sente fraco, é que a minha força vai se manifestar na sua vida. Agora é hora do bambu levantar. Agora é hora de se reerguer, mas se reerguer com força. Porque o que está vindo aí, está vindo com força. O que está vindo aí, está vindo com poder. O que está vindo aí, está vindo em grande quantidade. Então você tem que confiar no Senhor. E guardar essa palavra aí no teu coração. Então lembre-se sempre disso. Todas as vezes que você fica grudado no teu passado, você está trazendo, sabe? Você está criando uma guerra com Deus, na verdade. Porque você quer a promessa, mas você não sai do seu passado. Você anula o teu presente com o Senhor, você anula a tua fé. Agora, quando você abre mão do teu passado para viver coisas maiores e melhores com Deus, você demonstra para Deus uma fé inabalável. Então tem que esquecer o passado e confiar no Senhor. Tem um outro exemplo muito interessante na Bíblia, que é de Sara, porque Deus chega para ela e fala assim, olha, você vai ser mãe daqui a 1 ano. Você vai ser mãe. E ela ri. Por que ela ri? Porque ela está grudada no passado da impotência dela. Porque a idade dela avançou, o tempo dela passou e ela ficou grudada no passado dela lá, que já passou. Então, para ela não tinha mais jeito. Se eu tivesse engravidado lá atrás, se eu tivesse tido naquela época, agora eu estou muito velha, ficou grudada lá atrás, anulando a promessa que Deus tinha para ela. E não existe idade para Deus quando Deus quer abrir uma madre, irmãos. Nós temos que acreditar e confiar, porque Deus vem e faz. Chegou uma hora que ela ficou tão desesperada com a promessa, que ela falou, não, vou colocar meu marido para deitar com a escrava. Foi lá colocar a mão no negócio, querendo ser Deus na história. Trouxe constrangimento para a escrava, veio um filho que não estava no planejamento de Deus. Deus ainda abraça essa gravidez, porque era fruto de Abraão. Deus podia ter impedido isso? Podia, mas Deus também tinha propósito com a vida de Ismael. Depois passa um tempo, ela fica grávida de Isaac. Mas diante sabe, de ficar grudada no passado, porque ela grudou na impotência dela. Não, eu não posso. Não posso, vou ter que pôr escrava para deitar com meu marido, porque senão não vai concretizar. Meu marido está muito velho, ele nunca vai ter um filho. Sabe, traz um sentimento de culpa para ela mesma. Aí ela se sente culpada da situação, que a madre dela não abre. Fica com sentimento de culpa e aí quer resolver a situação como se fosse Deus. Vai lá e coloca a escrava para se deitar com o marido. Se tivesse aguardado no Senhor, tinha evitado um monte de constrangimento na vida dela. Um monte. Tinha exercido a fé, tinha agradado o coração de Deus.
E pelo fato dela ter duvidado, demorou essa gravidez. Passaram-se anos aí para ela conseguir engravidar. Deus ainda fez ela esperar mais um tempo, testou ela por mais uns anos. Então a gente tem que tomar muito cuidado por causa disso. Não duvide do Senhor, nem diante da fraqueza que você está enfrentando, porque Deus manda dizer para você: eu sou sua força diante do processo que você está vivendo. Agora você tem que fazer que nem Paulo, se gabar porque você está fraco. Porque na hora que você está fraco, você não está aguentando, é a hora que Deus vem e coloca a força dele na nossa história. É a hora que ele vem e se manifesta na nossa vida. É a hora que ele vem e começa a trazer o impossível para a nossa história. Que ele já sabe que a gente está no nosso limite, que a gente não aguenta mais. Estamos fracos para caminhar. Ele carrega a gente no colo. Ele cria situações. Ele traz renovo. Ele renova a nossa saúde física, psicológica, emocional. Então tem que confiar no Senhor. Deus manda falar para você: não apavore, porque diante da sua fraqueza eu me manifesto. E eu estou chegando para me manifestar diante dessa fraqueza que você está sentindo nesse momento. Seu cenário não vai ficar assim, porque Jesus está chegando para mudar isso daí. Jesus está chegando para trazer força e se manifestar diante da sua fraqueza. Eu não sei o que está enfraquecendo você, mas confia no Senhor, porque Jesus está chegando para resolver essa parada. E ele pode, viu? Que quando ele chega, ele resolve. Porque ele sabe que se ele não chegar e não resolver, nós somos engolidos, nós somos massacrados. E quando nós estamos sem força, só Deus para nos levantar. Ele manda falar para você: estou te dando a mão hoje. Você vai andar de mão dada comigo. E eu vou mostrar para todo mundo que eu sou sua força. Viram você envergado, mas agora vão ter que ver você se levantando. Tá? Guarda essa palavra no teu coração. Eu vou orar para você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, eu entrego cada filho em tuas mãos. Que o Senhor venha trazer vigor, Pai. Que o Senhor venha trazer novidade de vida, Pai. Que o Senhor venha trazer alívio psicológico e emocional. Que o Senhor venha trazer cura física. Pai, nós entregamos as nossas vidas e a vida daquele que nós amamos, que também está cansado, em tuas mãos. Que o Senhor venha operar o impossível, porque o Senhor é a força diante da nossa fraqueza. O Senhor nos levanta diante das impossibilidades. O Senhor nos carrega no colo. E nós agradecemos ao Senhor por isso. Que o Senhor venha operar o impossível. Que o Senhor venha fazer o extraordinário, que só o Senhor pode fazer. Pai, nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos. A vida daqueles que nós temos orado, que também está cansado da caminhada, que está frustrado. Nós entregamos todas as nossas frustrações, as nossas fraquezas, todos os pontos que colocaram na nossa história, que às vezes até a gente mesmo coloca. Todas as vírgulas, Pai, é o Senhor que põe, porque o Senhor continua ditando na nossa história, o Senhor continua escrevendo. Nós entregamos a nossa história em tuas mãos, que o Senhor venha colocar vírgula, mas que o Senhor venha escrever coisas de vitória, que o Senhor venha dar, sabe, aquela guinada na nossa história, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha nos abençoar de uma forma sobrenatural. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos e agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, creia no sobrenatural de Deus, creia no poder dele, creia que ele pode tirar você do fundo do poço. Ele está chegando para te dar força. Agora que você está fraco, é hora de você levantar e Deus é a sua força. Agora Deus vai começar a reerguer você diante da fraqueza que você estava. Viram o bambu aí torto? Viram, sabe, você totalmente no chão? Agora Deus vai levantar você. Confia na palavra de Deus, creia, porque Deus está agindo. E Deus manda dizer para você: comece a se gabar, que nem Paulo fazia, diante da fraqueza que você está sentindo, porque agora está chegando a manifestação de Jesus na sua história. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.